Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Marsola, fundador do canal DefenMed, e hoje eu venho aqui com um único objetivo: falar para vocês, médicos, recém-formados, profissionais de saúde, todo mundo, como a gente faz para começar a análise de um fundo imobiliário que a gente vai colocar na nossa carteira, né? Agora que a gente já entendeu a parte de renda variável, renda ativa, renda passiva, o que é tudo isso daí, vamos entender como fazer essa análise de fundos imobiliários. Certo, então sem muitas delongas, vamos aí para nosso PowerPoint, tá? Então, primeiro de tudo, eu queria relembrar com vocês, basicamente, o que é a parte de renda ativa, renda variável e renda fixa, tá? A diferença entre essas duas coisas. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele vai fazer parte da renda variável, tá? Então vamos lá, vou usar o exemplo aqui da padaria do Juquinha. O Juquinha era um cara gente boa, legal, que começou a empreender, tá? Então ele decidiu que ele queria fazer uma padaria, tá? Então vamos aqui, a gente tá na padaria do Juquinha. Ele conseguiu, montou uma padaria ali no bairro dele, começou a fazer aquele pão delicioso, aqueles doces que você chegava e já queria comprar de tão gostoso que tava, tá? E aí ele começou a ter muito sucesso nesse empreendimento dele. Aí ele pensou, Juquinha, cara inteligente, falou, pô, quero abrir uma nova padaria. Porque se essa deu certo, eu consigo expandir esse negócio, ter uma nova padaria e aumentar a quantidade que ele vai ganhar, certo? Basicamente é isso. Então, Juquinha, ao pensar isso, ele se esbarrou num problema. Por quê? Porque ele estava ganhando legal, estava indo bem o trabalho dele, porém, ele não tinha grana para conseguir iniciar, não tinha capital inicial para começar essa nova padaria que ele queria montar. Certo? Então o que que ele falou? Gente, eu preciso de dinheiro. Alguém consegue me ajudar nessa? E aí que entra Armando e Neide. Então temos a padaria do Juquinha, temos Armando, que é o investidor um, e temos Neide, que é a investidora 2. Tá bom? Então Armando chegou pro Juquinha e falou: Ó, você precisa de quanto? Milzão? 2 milzão? Tá aqui, eu te empresto esse dinheiro. E depois, quando você conseguir montar sua padaria, quando ela estiver funcionando super bem, igual essa sua primeira padaria está funcionando, você me devolve, mas me devolve pagando isso aqui a mais. Então eu tô te emprestando e você me devolve. Então, Armando fez um empréstimo pro Juquinha. Armando é o cara da renda fixa, tá? Ao contrário de Neide. Neide é uma pessoa um pouco diferente, mais ambiciosa, um pouco mais arriscada, né? Então ela chega pro Juquinha e fala assim: Juquinha, eu vi que você foi super bem nessa sua primeira padaria, nesse seu primeiro investimento. E agora eu tenho o dinheiro que você precisa aqui, tá? Eu te empresto, mas eu acho que seria melhor se eu me tornasse sócia de você. Então, assim, eu coloco esse dinheiro, tá? E depois que tudo começar a dar certo, a gente vai dividir os lucros que você tiver, tá bom? Então, Neide, ela não vai emprestar para receber depois, ela vai entrar com uma pequena parte aí ou uma grande parte, dependendo de quanto ela tiver e quiser entrar no meio, né? E aí depois Juquinha vai começar a dividir os lucros dela que ele tiver com essas padarias junto com a Neide, porque agora ela também é uma dona, tá? Então a Neide entrou com uma mentalidade de sócia na padaria do Juquinha. O Armando não, o Armando foi lá, emprestou uma grana e depois vai conseguir de volta, tá? Então, o Armando é o cara da renda fixa, a Neide é a investidora da renda variável, tá? E qual a diferença entre essas duas coisas? O Armando é uma pessoa mais segura, né? Mas o retorno dele é um pouco mais limitado. Por quê? Ele vai receber, vai ser o primeiro a receber, porque o Juquinha tá devendo ele, né? Mas ele vai receber exatamente aquilo que ele combinou. Ele não vai receber nada acima disso, tá? Já a Neide, ela vai receber é um pouco mais arriscado. Por quê? Porque primeiro o Juquinha tem que pagar quem ele tá devendo, que é o Armando, e depois, com o que sobrar, que vai ser os lucros, aí sim ele vai começar a distribuir para quem é dono, que é sócio, quem é acionista, que no caso a Neide. Porém, se o Juquinha tiver muito lucro nessa padaria dele, o que que acontece? Ele vai pagar
o Armando e vai sobrar muito dinheiro, vai sobrar muito a mais do que o Armando recebeu. Nesse caso, a Neide tem um retorno ilimitado, porque se tiver muito lucro, tiver o Juquinha teve 10 mil reais de lucro, pagou 1.000 reais para Armando, sobrou 9. O Juquinha fica com 5 mil e a Neide fica com 4 mil, se for o acordo deles, em porcentagem e tudo mais. Então tá vendo que o retorno da Neide ela pode ser bem maior, porém é um pouco mais arriscado, tá? Então, o Neide renda variável, o Juquinha renda fixa. Por que que é importante a gente lembrar disso antes de começar da nossa aula, a nossa parte, introdução aqui a fundos imobiliários? Porque quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente não está falando de empréstimo, né? A gente está falando de Neide, a gente está falando que a gente vai se tornar acionista, a gente vai se tornar sócio de empreendimentos. Nesse caso, a gente vai se tornar sócio de empreendimentos imobiliários, ou seja, fundos imobiliários. Presta atenção aqui no meio, ó. FIIs, fundos imobiliários. Como funciona, né? Os investidores, que são esses cidadãos de preto, o MIB aqui, eles vão comprar cotas desses fundos imobiliários, tá bom? Os fundos imobiliários, por sua vez, com esse dinheiro que eles adquiriram dos investidores em um primeiro momento, né, numa oferta, os investidores foram lá, deram dinheiro para o fundo vai lá e compra ativos, compra propriedades, compra locais físicos mesmo, ou papéis que representam terra, tá? Aí, e o que eles fazem com essas propriedades? Eles alugam para inquilinos. Então, por exemplo, num exemplo bem simples, eu vou dar um exemplo que eu sou um fundo imobiliário. Eu fui lá e comprei 3 terrenos com o dinheiro que uma galera me emprestou. Eu fui lá, comprei 3 terrenos, aluguei para 3 pessoas diferentes. Essas pessoas vão me pagar aluguel, eu fico com a minha parte e distribuo o resto para vocês, que emprestaram dinheiro para poder comprar esse terreno, tá bom? Então, aí os inquilinos vão lá, passam um valor, que é o aluguel e a renda, para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir até 95% disso para os seus investidores. Então, o fundo imobiliário é um meio dentro da renda variável que a gente vai fazer um investimento imobiliário. Ou seja, a gente vai investir em imóveis, certo? E existem fundos imobiliários diversos, tá? Os fundos imobiliários têm uma grande vantagem que não é igual terreninho, igual eu dei o exemplo que eu vou lá e compro. Eles compram galpões logísticos enormes, onde fica a Amazon, onde fica mercados, onde fica Magazine Luiza, Via Varejo, onde fica tudo isso. Eles precisam de galpões logísticos para poder entregar os produtos mais rápido para o inquilino, para nós, né? Para consumidores. Então eles precisam desses galpões. Então os fundos imobiliários vão lá e compram esses galpões, certo? Eles têm shoppings, eles compram participações em shoppings e depois eles recebem de estacionamento, recebem de loja, recebem de porcentagem de venda, recebem de eventos que fazem dentro desses shoppings, como Festa do Torresmo que eu fui outro dia. Nossa, uma delícia, tomei aquele chopinho, torresminho, delicioso. Ai, ai. Eles compram participações em lajes corporativas, esses prédios enormes, bonitos lá de São Paulo, perto da Avenida Paulista, Faria Lima, tudo isso daí ficam os maiores empreendimentos. Então fica a central dos escritórios de contabilidade, a central da parte financeira de lojas importantes, de empreendimentos, de escolas, tudo mais. Então eles têm o andar inteiro, alguns andares em alguns casos, vão lá, alugam esses andares para esses inquilinos e recebem aquela renda e redistribuem para quem está investindo nisso, né? Existem renda urbana. O que que é renda urbana? São aquelas lojas de rua mesmo. Aqui, eu sou aqui da cidade de Araras, né? Aqui não tem shopping, então tudo fica nessas lojas de rua. Então os fundos imobiliários vão lá, compram um terreno e alugam especificamente para essa loja, né? Por exemplo, o Big, tem diversos supermercados que fazem isso, né? Agro tem os fundos imobiliários, eles arrendam terras agrícolas. Que é isso? Eles pegam fazendas, alugam para produzir, né? Aumentar a produção agrícola. O pessoal vai lá, produz, vende sua cana, sua soja, seu feijão, sua batata, tudo isso daí, e repassa um valor aí para o fundo imobiliário que está alugando, o valor do aluguel, né? Tem fundos imobiliários também de papel, que eles vão comprar dívidas, né? Eles compram CRIs, CRAs, tudo mais.
certo? E aqui a gente tem que entender quais as diferenças entre com você ir lá e comprar um imóvel, né, para comprar uma cota de um fundo imobiliário, quais vantagens e desvantagens. Já vou adiantando que os FIIs para pessoa física como nós tem muito mais vantagens, né? Porque dá menos dor de cabeça. Vamos lá então. Para comprar um imóvel, eu vou precisar do quanto? 100 pau, pelo menos 100 mil para comprar um apartamento, para conseguir alugar, tá recebendo uma parcela disso aí. Os fundos imobiliários é mais acessível porque a gente compra por cota, né? Tem cota de até R$ 200 e tem cota de fundos imobiliários bons que custa R$ 10, né? A gente chega, compra na corretora, abre a sua corretora, abre o home broker, compra, vê lá os fundos, o valor e compra. É R$ 10. Tem fundo imobiliário que é legal já, tá bom? Liquidez. O que que é liquidez? É a quantidade de vendas que tem, compra e venda que tem desse ativo. Então, para você conseguir comprar e vender um imóvel, demora. Por quê? Você vai ter que ir lá fazer a papelada, não, depois vender, achar alguém que quer comprar, isso demanda tempo. Né? Os fundos imobiliários não. Você vai lá na corretora, coloca sua cota à venda, na mesma hora, dependendo do fundo, a grande maioria deles tem muita liquidez, você já consegue vender. Então, alta liquidez é importantíssimo, porque a gente consegue vender e pegar esse dinheiro quando a gente quiser. Desculpa, gente. Tá bom? Então, essa parte da liquidez é uma diferença que é muito importante quando a gente está comparando imóveis e fundos imobiliários, certo? Outra diferença, aquilo que eu falei, os fundos imobiliários, a gente tem lajes, shoppings, galpões logísticos, agro, tudo mais. Quando a gente vai comprar pessoa física, um lugar, um apartamento, uma casa, é muito caro e a gente não vai ter dinheiro sozinho para conseguir comprar uma laje, um shopping, um negócio desse tipo, né? Então é completamente diferente. A tributação, a gente só vai ser tributado se a gente vender um fundo imobiliário, né? E já já eu vou falar para vocês que o nosso principal objetivo não é ficar vendendo fundo imobiliário, tá? Então a gente não vai, geralmente não vai ser tributado quanto a isso. Agora, a tributação de um imóvel é uma tributação alta, que não acontece só na venda. De você ter um imóvel, você já vai estar pagando tributação, tá? Burocracia. A burocracia do fundo imobiliário é a bolsa de valores, que é muito fácil. Você entra lá, compra e acabou. Aqui não. Aí o imóvel, se você for comprar, você tem que ir no cartório, tudo mais, desenrolar, fazer um monte de papelado, né? E a concentração? Os imóveis a gente só vai conseguir comprar nas cidades em que a gente vive. Ou, por exemplo, eu sou aqui de Araras, faço residência médica em Bauru, então posso ter um apartamento lá, posso ter um apartamento aqui, mas não vou ter muito mais que isso. Não vou ter lá no Centro-Oeste uma fazenda, porque eu não conheço isso. Mas se eu compro um fundo imobiliário de pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão lá no Centro-Oeste organizando fazendas, que estão lá em São Paulo vendo os melhores prédios para comprar, para alugar, eu perco esse limite territorial, né? Eu consigo acessar um território que antes eu não conseguia, né? Então, ele expande muito os seus limites, tá bom? Legal, então a gente agora conseguiu ver a diferença de um fundo imobiliário para os imóveis, né? Que a gente tem algumas vantagens quando a gente está falando sobre investimento nessa parte, certo? E agora eu tenho duas perguntas que são muito importantes para você que quer começar a investir em fundos imobiliários, que eu acho que vão fazer bastante diferença, né? Quais são? Qual a função dos fundos imobiliários e uma carteira de investimentos, né? Por quê? Porque eu tô te falando isso, tô te falando que existem vantagens, tô te falando que a gente vai ser só tributado se vender esses fundos imobiliários. Então a gente tem que saber o que que a gente espera quando a gente coloca isso na nossa carteira. A gente espera renda mensal previsível. Ou seja, o que que eu tô falando? O que que é isso, Lucas? Eu estou esperando que aqueles fundos imobiliários me paguem todos os meses um valor de aluguel. É como se eu tivesse alugado uma casa e eles estivessem me pagando. É isso que eu quero. Eu não tô. E que eu não. E a próxima pergunta é: o que eu não estou esperando de fundos imobiliários? Eu não estou esperando que ele valorize 1 milhão% igual ações de crescimento são capazes de fazer. Eu não estou esperando que ele seja uma renda fixa, que a cota dele na bolsa não vá oscilar, porque os fundos imobiliários, como eu já falei para vocês, eles fazem parte da renda variável. Ou seja,
as cotas dele podem oscilar para cima e para baixo. Mas isso não é tão importante para a gente, porque o que a gente está esperando é renda mensal previsível. É um valor, uma grana que vai cair na nossa conta todos os meses para ajudar a nosso estilo de vida. Então, se você consegue acumular um valor grande ao longo dos anos, você tem lá, sei lá, 10 mil, 20 mil reais caindo na sua conta. Isso depois de anos, tá? De acumulação. Trabalho, acumulação, trabalho, acumulação, trabalho, acumulação. Caindo na sua conta, com certeza você vai conseguir ter um estilo de vida melhor, tá? Uma qualidade de trabalho melhor. Você vai conseguir trabalhar, ser um profissional melhor, porque você tem mais liberdade financeira nesse sentido, tá? Então o que a gente espera é isso, a gente não espera muita rentabilidade, não espera que o fundo imobiliário saia de 100 reais, vá para 350, você tem uma valorização enorme aí, não é isso, tá? Isso a gente pode almejar montando uma carteira diversificada, colocando ações de dividendos, ações de crescimento, com uma parcela de renda fixa. Isso a gente já está falando de uma estruturação de carteira, tá? Mas da parte do fundo imobiliário, o nosso foco é renda mensal previsível. Combinado? Isso vai te tranquilizar quando você vê que seu fundo imobiliário está oscilando lá, tá? Aí você lembra, pô, mas eu comprei esse fundo porque eu preciso, quero a renda mensal dele, não porque eu quero que ele estoure na valorização. Combinado? Beleza. Então aqui eu já vou falar para vocês como que a gente começa a fazer uma análise de fundos imobiliários, tá? Então, a gente vai dividir essa parte da análise em duas etapas. Combinado? Então, uma análise primária, que é uma análise quantitativa mais superficial, e para isso a gente vai usar sites que vão mostrar todos os fundos, a gente consegue passar um filtro ali, escolher o que a gente quer ver, a gente passa uma vistoria mais superficial, e segunda, a gente vai avaliar sempre na fonte, tá? Porque a fonte, os próprios sites do fundo imobiliário, ele vai mostrar para gente como que é feito isso, tá bom? Então, ó, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar mais alguns slides aqui explicando o que que é legal da gente ver nessas análises, tá? E depois eu vou lá no site vou abrir aqui minha internet, vou fazer essa análise de um fundo imobiliário com vocês. Só para mostrar mais ou menos como funciona, para vocês conseguirem fazer o dos próximos sozinhos. Combinado? E galera, antes que eu me esqueça, tá? Eita, saiu aqui. Pausar. Acho que não funcionou não. Deixa eu voltar aqui. Eita. Galera, quem sabe faz ao vivo, então vamos voltar aqui. Fiz Keynote. Então aguenta aí que já. Eita. Pronto, foi. Vertemos. Beleza, então vamos lá. Tá gravando ainda? Todo mundo me ouvindo? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Eu ia falar para vocês, quem não segue ainda, segue lá no Instagram, @efinmed.com. Fechou? E vamos continuar com esse videozinho então. Já demos uma enrolada demais. Fechou? Como avaliar um fundo imobiliário? Primeira coisa e muito importante, a gente tem que avaliar a gestora, tá? Por que a gestora? Porque querendo ou não, é quem vai lá e vai analisar, fazer as compras, vender ativo, ver o que que tem de bom, ver o que que tem de ruim, ver o que que tem que ser feito, tá? E essa é uma das partes que é mais difícil, tá? Por quê? Porque a gente não conhece, não é do nosso do habitual de quem não é de mercado financeiro analisar essas gestoras, tá? Então, o que que são pontos que são legais da gente perceber? Olha lá no número um, gestoras que acompanham e gerem vários fundos imobiliários, ela tende a ser uma boa gestora, tá? Gestoras mais tradicionais, ou seja, que estão há mais tempo dentro da bolsa, tendem a ser melhor, porque já sobreviveram há um tempo. Significa que elas tendem a ficar mais tempo lá também, tá?
a qualidade dos relatórios. Eu vou mostrar para vocês um ativo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que um relatório bem feito ajuda muito na nossa análise. Se você pega um relatório que é bonitinho de ver, você consegue já entender o que está acontecendo, putz, meio caminho andado, tá bom? Agora vem as taxas, tá? Taxa de administração, tudo bem, é como eles acabam, os gestores acabam ganhando dinheiro, e tem que ter, né? Por quê? Porque se ele vai gerir os ativos, ele vai ter o trabalho de ir lá, ver o que que é melhor, ver o que que é pior, então a gente tem que pagar essa taxa. Essa taxa varia de 0,2 a 2%. E tudo bem, gestões ativas de gestoras competentes tende a ser um pouquinho mais caro, mais pro 2, tá? E tudo bem, isso daí tudo bem. Se passar muito disso, começa a ficar esquisito, porque aí vai corroer seu patrimônio ao longo do tempo, certo? Taxa de performance. Aqui, algumas gestoras têm, tá? E ela é uma taxa que diminui bem a rentabilidade do cotista, né? A gente tem que analisar se eles estão que benchmark, ou seja, em relação a que eles vão cobrar essa taxa. Por exemplo, se for a partir do IFIX, se você render mais, sei lá quanto mais que o IFIX, se você render IPCA mais não sei o que lá, então tem que ver qual é esse benchmark, tá? Se for um benchmark alto, significa que a gestora vai começar a ganhar se ela tiver um retorno muito bom, né? Se for um benchmark mais baixo, aí já começa a ficar esquisito também, tá? Isso tem que ser analisado de fundo para fundo, tá bom? A maioria delas não tem taxa de performance, mantém só a taxa de administração, tá bom? Que é uma coisa boa. Alguns parâmetros que nós temos que avaliar, tá? Vacância. Esse ano a gente consegue aprofundar bem nesse tema de vacância, mas vacância, o que que é basicamente? A parte do fundo que está vaga. Então, sei lá, eu tenho 5 imóveis. Se eu consigo alugar 4 deles e eu tenho um que não está funcionando, minha vacância é de 20%. Ou seja, um sobre 5, 20%. Legal? E isso é importante da gente estar vendo, porque às vezes alguns fundos passam por momentos difíceis, por exemplo, pandemia, por exemplo, home office, que virou, depois da pandemia, um modo muito frequente de trabalho, então as lajes corporativas estão sofrendo um pouco mais. Agora até que retornou, né? Mas muitas empresas continuaram de home office, e aí diminuiu a quantidade de aluguéis dessas lajes, certo? E aí essa que eu falei para vocês é a vacância física. Tem um outro tipo de vacância que é a vacância financeira. Ou seja, a gente vai. Às vezes, esses 5 imóveis que eu tenho não me pagam a mesma coisa. Não é um e um. Às vezes, eu tenho um fundo imobiliário que me paga 50% e os outros quatro pagam 50%, os outros 50%. Então, se eu perco um desses quatro, minha vacância é bem menor do que se eu perco esse, certo? Então, a vacância financeira vai ser o quê? Eu vou pegar quanto vale cada metro quadrado, o preço vezes a quantidade de metros quadrados, dividido pelo total de que eu ganho, pela receita potencial total do fundo. Resumindo, eu vou pegar quantos metros eu tenho, o valor total que eu tenho, e dividir por quantos metros estão vazios pela receita. Isso vai levar a uma vacância financeira. Quanto que eu estou que resumindo de novo, significa quanto eu estou recebendo do total que eu poderia receber. Qual porcentagem eu estou recebendo do todo que eu poderia estar recebendo se eu alugasse todos os meus imóveis. Certo? Deu para entender? Qual é o problema de eu ter uma vacância muito alta, né? Ela vai reduzir minha geração de caixa, ou seja, eu não vou estar recebendo o que eu poderia estar recebendo, consequentemente, eu vou distribuir menos para o meu acionista, para a pessoa que compra minhas cotas. Então, se eu tenho, sei lá, uma vacância de 10%, eu estou pagando, estou recebendo 90 e estou distribuindo 90. Se eu conseguir alugar esses outros 10%, o que que significa? Significa que eu vou conseguir distribuir mais para os meus acionistas, porque eu estou recebendo mais, certo? E aí, não adianta só a gente ver qual que é essa vacância. A gente tem que entender o porquê dela. Se igual eu falei para vocês, é um problema momentâneo, se é um problema estrutural, se é um problema de pandemia, se é um problema que a gestora não está sabendo administrar exatamente seus ativos. Então a gente tem que ficar mais ligeiro com isso daí. Certo, povo?
Então, vacância é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento nos fundos imobiliários, é um dos principais parâmetros, tá bom? E aqui já é uma estratégia que eu gosto de usar, mas eu vou falar ela na estratégia de montar uma carteira, mas eu vou falar ela para vocês daqui a pouco, tá bom? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, o que que eu vou fazer? Vou abrir esses dois sites, que é aquela primeira análise que eu falei para vocês. O site do Fundamentei e o site do Investidor 10, certo? Esses sites eu consigo ter uma primeira visão mais numérica, mais superficial. Então eu venho aqui, por exemplo, no site do Investidor 10, clico em ver todos os segmentos de fundos imobiliários. Ele vai abrir alguns fundos aqui, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu comecei a estudar, vamos pensar algum, lajes corporativas, tá? Então aqui ele vai me mostrar todos os fundos de lajes corporativas. E aí, aqui você consegue colocar por algum ranking, né? Maior liquidez, valor patrimonial, dividend yield. Ó, gente, já vou adiantar, não é válido vocês ficarem vendo direto o dividend yield, tá? Então, o que que eu começo? Eu vejo, vamos ver os fundos de laje corporativa com maior valor patrimonial. Então, já tem HGRE aqui, PVBI 11, BROF 11. Então, aqui, ó, esse HGRE tem 1,85 bilhão de patrimônio, ou seja, ele gere 1,85 bilhão. E aí, ou seja, é um dos fatores lá que a gente começa a ver que é um fundo maior já. Então a gente abre ele aqui. Abrindo ele, o dividend yield, que é o valor que ele paga para vocês mensalmente, está em 7,2%. O P sobre VP, o que, que é esse índice P sobre VP? É o preço sobre o valor patrimonial. Então, ele é um índice que muitas pessoas veem nos fundos imobiliários para ver se esse fundo está barato ou se está caro. Se o preço sobre valor patrimonial está maior que um, significa que ele está valendo mais do que todos os ativos, tá? Valendo mais do que o valor total dele. Se o preço sobre valor patrimonial está menor que um, significa que esse fundo está sendo negociado com desconto dentro da bolsa. E aí a gente tem que entender por quê, tá? Nesse caso especificamente, é um fundo imobiliário de Lajes que sofreu bastante na pandemia e o preço descontou muito, né? Porque tiveram dificuldades, né, de manter os aluguéis e tudo mais. E aí, agora que está começando a se recuperar esse valor, com juros no Brasil caindo, o preço começa a subir, certo? Aqui ele mostra no site do Investidor 10 a cotação, como é que oscilou, né? Coloca algumas informações. O público é para todo mundo, segmento de lajes, taxa de administração 1%, 140 mil cotistas quase. Um valor patrimonial por cota normal seria de R$ 156, tá? E ele está sendo negociado a 133. Então, o PVP dele dá 0,85, certo? Ele paga 0,78 centavos por mês, então todo mês vai cair 78 centavos por cota lá. Se você tiver 100 cotas, você leva R$ 78 por mês, por exemplo. É um fundo que ele é para te gerar renda, esse é o objetivo dele, de tijolo, ou seja, ele tem os imóveis físicos lá. A gestão é ativa, ou seja, eles compram e vendem cotas, ou cotas não, prédios, imóveis, tudo mais. E ele, nesse momento, está com uma vacância alta por conta de 27,6%. Ou seja, esse PVP ele está sendo negociado descontado porque ele está com risco maior, uma vacância maior, certo? 1,85 bilhão sobre gestão. Né? Então aqui eles colocam rentabilidade nos últimos tempos, compara com alguns benchmarks, aqui comparando HGRE com IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tá bom? Fala um pouquinho sobre ele, mostra os dividendos, todo mês paga certinho, não tem erro, né? Coloca a lista de imóveis aqui. Então ele tem aqui, ó, 17 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio, um no Rio Grande do Sul e um no Paraná, totalizando 21 imóveis, né? As
os nomes dos imóveis, tá? Os comentários do povo aí. O Fundamentei é exatamente a mesma coisa, tá? A gente coloca FIIs, a gente consegue filtrar por quem a gente quer, a gestão ativa ou passiva, o mandato, o segmento aqui, lajes corporativas, market cap. Então vamos abrir o HGRE, que é o mesmo que a gente abriu lá, tá? Só para mostrar para vocês os dois sites. Tá, então aqui ele já mostra algumas informações mais diferentes. Então, como o início do fundo foi em 2008, ele é um fundo que tem 15 anos já aqui na nossa bolsa, um fundo mais que tem um tempo legal, tá? Um fundo de 1,6 bi, fala umas características. Eles têm uma nota aqui que eles sempre dão, então é um fundo de 44 pessoas que votaram. A cotação, eles colocam aqui o retorno histórico, então, ó, desde quando começou, ele deu um retorno anual de 11% ao ano. Então, se você tivesse investido em 2010, você já teria um retorno de 268%. Ou seja, mesmo que o nosso objetivo seja a renda mensal, ele também vai te dar um retorno é, da cotação, tá? Não é que a gente espera a parte do valor recebido mensal que vai excluir a parte da valorização, tá? Mas lembrar do nosso objetivo, combinado? Aqui eles colocam os imóveis, então 19 imóveis, 4 estados, 2 regiões, tem algum que está mais desatualizado aqui. E aqui eles colocam as fotos de todos os imóveis, se você quiser ver os imóveis, se é boa pinta ou não, né? Aqui, o fluxo de caixa, que isso aqui é um papo para outra aula, né, outra conversa. E beleza, agora a gente fez uma análise primária. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai escrever HGRE no Google, espaço RI, relação com o investidor, e vai abrir o site do HGRE para ver se tudo que eles estão colocando lá é verdade mesmo, tá? Legal, então abriu aqui o site da Credit Suisse, que é, o site dos fundos todos do HG, né, da Red. E o que que a gente quer? HGRE, central de downloads, relatórios periódicos. Então aqui a gente vai pegar nos relatórios tudo que eles têm aqui. E o que que eu recomendo vocês fazerem? Igual eu recomendo o pessoal lá da mentoria, sempre que você começar a ver um fundo imobiliário, uma ação, um estoque, um REIT, começar pela apresentação anual. Porque aqui eles vão te dar uma parte global do que está acontecendo. E se esse relatório anual for legal, for bonito, a gente já sabe que a gestora é uma gestora mais competente, porque tem alguns que são bem esquisitinhos, tá bom? Então aqui a gente já pega o HGRE, eles já colocam uma foto de um dos imóveis deles, tá? E eles já vão dividir esse material aqui em 4 partes, né? Falando do fundo, falando do mercado, do escritório, como é que tá, qual a perspectiva, a parte comercial e técnica, né? Então aqui, ó, eles já colocam logo de cara. O valor de mercado do fundo está em 1,3 bi, um yield de 8,2%, uma vacância financeira. Lembra que a gente dividiu a parte da vacância física e financeira? A financeira é até mais importante, por isso que eles colocam aqui, ó, 22%. Então aqui está mais atualizado, tá bom, gente? O valor da cota em mercado. Lembrando que eu abri esse relatório aqui de fevereiro, tá? Que é a apresentação anual. 103 agora valorizou, teve uma valorização importante, mas o valor da cota patrimonial é 157. A ABL é área bruta locável. É um indicador que a gente também avalia quando a gente for se aprofundar um pouco mais, mas ele vê toda a área que a gente tem dos fundos imobiliários, tá? Então a gente desce, ele vai mostrar aqui os dividendos pagos. Legal que ele não falha um mês, paga todo mês certinho, tá? O que está acumulando, comparando seus resultados com o resultado do IFIX e do CDI, tá? Colocados em gráfico também. Aqui as negociações, tá? Então é um fundo líquido, não tem problema para comprar nem para vender, a gente consegue entrar e sair quando quiser. A receita deles, né? Então a maioria é de pagamento mensal, quase tudo, né? Um pouquinho de renda fixa, parcelas a receber, aquisições de CRIs a pagar. Então tem alguma coisa para pagar, alguma coisa para receber aqui, mas a maioria é de recebidos de imóveis, né? Aqui outra coisa que é muito legal da gente estar vendo, que é a exposição por locatário. Então assim, eu tenho, sei lá, meus 20 imóveis. Para quem que eu tô alugando? São pessoas confiáveis? Tá? Tá muito concentrado em alguém? Né? Então aqui a gente tem que a TOTVS
25%, então uma concentração um pouco alta. A Vivo, 20,9%, mas são vários, ó, outros 32%, tudo bem disseminado. Bfly 8,5%, Leak 6,8%, Suzano 5,7%. Então, tem uma concentração maior nesses dois inquilinos. Chega a bater aí 45%, mas o resto está bem distribuído, tá bom? Aqui eles vão colocar a participação do fundo em cada fundo, né? Que tá, quanto é o valor patrimonial e quanto é a receita de cada um deles, né? Tudo aqui, 100% dos investimentos estão em imóveis, não tem outro investimento além de imóveis, tá? Aqui eles colocam a localização. Quando a gente se aprofundar, a gente vai ver que a localização é importante, que algumas localizações pagam mais na área ABL do que outras, tá bom? Mas aqui a gente vê, no geral, que é um relatório muito bem feito, né? Eles colocam aqui em gráficos os tipos de contrato típico e atípico, tá? Tem suas vantagens e desvantagens e ter contratos típicos e atípicos. Especificamente aqui, em lajes corporativas, contratos típicos são legais, tá bom? Agora eles colocam uma visão estratégica do portfólio deles, por que que tá cada um desses, por que que são esses locadores, aonde que está localizado, né? Agressividade comercial, alocação, a partir da vacância, aqui eles vão colocando tudo em gráfico. Ó, eles colocam as perspectivas futuras, então eles têm 82% em imóveis AAA, AA e A, um único A, e o objetivo deles é alcançar 95%, locando o que falta aqui. Então aqui eles vão colocando tudo bonitinho. E o que eu acho que o mais importante da gente ver, esse aqui é um relatório muito bonito da gente ver, né? Bem explicado, se a gente pega com calma, a gente consegue entender tudo com gráficos, né? Eles falam o que que eles têm que fazer, qual que é o planejamento deles, né? Os contratos, o fluxo mensal, em área bruta locável, tudo isso daí coloca as principais performances dos últimos fundos imobiliários, certo? E aí, se você quiser ver os outros, também vale a pena, tá? Aqui todos os meses eles lançam um relatório com o investidor, um informe mensal. Eu vou abrir um só aqui para vocês para dar uma outra informação que é legal. Vou pegar do ano passado, que aí eu consigo pegar um informe anual. No informe anual tem uma informação que é muito importante que eu quero que vocês saibam. Tá? Aqui eles colocam o nome dos ativos que eles têm e aqui todo ano eles refazem a precificação dos ativos. Por isso o valor patrimonial deles muda. Tá vendo que todo ano muda aqui o valor? A gente tem que ver isso daqui, por quê? Porque do ano passado teve uma desvalorização dos ativos. Alguns, né? Outros tiveram uma valorização. Aqui, esse edifício aqui da Faria Lima valorizou 28%. Todo ano a gente tem que ver, porque às vezes o valor patrimonial sobe, porque o ativo é um ativo bom e vai se valorizando. Muitas vezes acontece isso, tá? Então, às vezes o P sobre VP ele não é tão fidedigno assim. Por quê? Porque o nosso VP está subestimado, quando na verdade ele vai ser reajustado para mais no final do ano. Então, tá descontado, mas o PVP não demonstra tanto isso, certo? Então a gente consegue ver várias informações, tá? Aqui seria legal de vocês fuçarem, entrar no informe anual, entrar no informe trimestral, mas o principal é ver se a apresentação é uma apresentação legal, certo? Então vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês, finalizando, a estratégia Barbell. E o que é essa estratégia Barbell? É uma estratégia que a gente vai dividir essa parte de fundos imobiliários em baixo risco e alto risco e os intermediários, tá bom? E o que eu acho que vale a gente focar? Vale a gente focar em ativos de qualidade, porque não ficar tentando se expor tanto a risco. Porque, de novo, o nosso foco é uma renda mensal previsível. Não ficar valorizando, tá. É um dinheiro que a gente quer contar no nosso futuro, é um dinheiro que vai ser importante na nossa qualidade de vida. Então, o que eu acho que é legal é a gente focar em ativos de baixo risco, às vezes pagam um pouco menos que os ativos de alto risco, porém são ativos de qualidade, que estão no mercado há 10, 15 anos e nunca deram problema, pagam lá todo mês bonitinho, e é com isso que você vai contar, certo? Então, gente,
De novo, muito obrigado por estarem aqui. Eu quero finalizar o videozinho de hoje com uma frase aí do seu Marco Aurélio, que a felicidade da sua vida, da nossa vida, depende da qualidade dos nossos pensamentos, né? Então, se a gente tiver pensamentos bons, frutíferos, interessantes e legais e bonitos, muito bonitos, nossa vida vai ter mais iluminada. Fechado, gente? Então, de novo, muito obrigado por estarem aí. Sigam lá no Instagram, EfimMed Underline. Se inscreve aí no canal do YouTube, dá aquela força. É muito importante vocês estarem fazendo isso. Fechou? Beijo, fiquem com Deus. Forte abraço.